Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos começar hoje, nessa quarta-feira, dia 15 de setembro, a nossa aula de português no nosso livro Crescer, nas páginas 126 e 127. Nós vamos falar hoje de dois textos, nós vamos analisar dois textos, o texto 1, o texto 2, onde o texto 1, ele trata-se de uma tirinha de Maurício de Souza, tá? E os dois são baseados no conto do Chapeuzinho Vermelho. O texto 2 está em forma de poema de cordel, certo? Então, vamos lá. As falas dos personagens na tirinha são representadas em forma de balão, tá? Nesse balãozinho aqui são as falas dos personagens. Então, vocês estão vendo que o Bidu está conversando com alguém. Então, ele fala lá: para que esses olhos tão grandes, Bidu? São para te olhar, ele responde. E para que esse nariz tão grande? É para te cheirar. E para que essa boca tão grande? Tchan, 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 tchan. É para te comer. Olha lá, o Bidu estava conversando com o osso. Então, essa tirinha de Maurício de Souza, em 2012, certo? Então, aqui vocês podem observar que as falas dos personagens são representadas por balões, certo? E no texto 2, ó, é um trecho, né, da história, uma parte dela. Então, começa. Agora, a garotinha seguiu pela floresta contente, caminhou um bom pedaço, mas encontrou lá na frente um lobo velho e faminto, que chegou todo distinto, sorrindo, mostrando o dente. Para onde vais, garotinha? Sozinha por essa estrada? Pergunta o lobo sutil, fingindo não querer nada. Vou visitar a avózinha, que já está bem velhinha e se encontra adoentada. Então, aqui ainda tem a continuação, tá? Este poema é de Arievaldo Viana, A Peleja de Chapeuzinho Vermelho, de 2011, tá? Da editora São Paulo. Aqui algumas palavras, ó, distinto. A palavra distinto é bem arrumado, né? Que impõe respeito. E aqui, onde mais? Sutil, ó, sutil, delicado, tá? Então, aqui, o que a gente observa? Nós temos, né, poema de cordel, a gente vai ter rimas, né? E as falas dos personagens, elas são indicadas por travessão, né? Então, vamos lá. Na interpretação agora do texto, a gente vai verificar aqui. Quais são as semelhanças entre os textos? Então, o que tem de comum os dois textos? Eles falam da mesma história, não é? Os dois textos, tanto o Chapeuzinho Vermelho, na tirinha, como no poema de cordel, eles estão escritos com base no conto de Chapeuzinho Vermelho, não é isso? Aí no item B, complete os quadrinhos com o número do texto correto. Então, vamos lá, ó. O texto 1 ou 2 nos faz lembrar do início do conto tradicional. Então, o texto 1 ou 2 retrata um acontecimento do final do conto tradicional. Então, vocês podem observar lá que na tirinha ele tá no início do conto ou está no final? Então, vocês vão olhar os dois e vão colocar aí o correto, tá? Então, vamos lá. Na C, como as falas dos personagens são indicadas em cada texto? Então, na tirinha são indicadas pelos balões. E no poema, elas são com travessão, né? Em que textos há rimas e quais são elas? Então, vocês viram que no poema de cordel é que há rima. Então, vocês vão, nas duas estrofes, pegar lá as palavras que rimam e vão anotar. Na número 2, ele pede: escreva os substantivos usados nos textos para nomear um personagem, um animal e partes do corpo, tá? Então, vocês podem, no caso aí, nos textos, vocês vão procurar um personagem, né? Qual o substantivo que ficou relacionado ao personagem, ao animal e às partes do corpo, certo?
E a número 3, releia a primeira estrofe do texto 2 na página anterior e vocês vão falar em que tempo estão os verbos nessa estrofe, presente, passado ou futuro. E a B, copie um substantivo dessa estrofe e indique o gênero e número deles. Então, o substantivo gênero, ele pode ser masculino ou feminino. E número, ele vai estar no singular ou plural, certo? E ele pede aqui do texto 2. Então, vocês vão na primeira estrofe, então, a primeira estrofe do texto 2, certo? Então, qualquer dúvida, crianças, estou por aqui. Boa aula!